Hoje a gente vai falar sobre a profissão de terapeuta ocupacional. Se você tem interesse nessa carreira, continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, e hoje a gente está começando um quadro novo por aqui, onde a gente vai trazer profissões, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a terapia ocupacional. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E nós estamos com a Marília Chelegatti. Tá certo, né, Marília? Isso. Marília, conta pra gente o que faz um terapeuta ocupacional. Então vamos lá. Olha, a terapia ocupacional, ela é uma ciência da saúde que estuda a ocupação humana. Então a gente divide o ser humano em 7 ocupações. As atividades de vida diária, que são as AVDs, que é como a gente se cuida, vamos dizer assim, né? Como a gente faz coisas por nós mesmos. Então, o tomar banho, escovar os dentes, o trocar de roupa, isso a gente inclui nas AVDs. A segunda área de ocupação são as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que é o ser humano na comunidade, na sociedade. Então, eu ir ao banco pagar uma conta, eu pegar ônibus, eu ir ao mercado fazer compras. Aí, nós temos também o trabalho, que é a principal ocupação na vida adulta. Nós temos o lazer, que também é uma ocupação, descanso e sono, também é uma ocupação, a participação social, como a gente interage com os outros, também é uma ocupação, e a 7ª ocupação é o brincar, que aí é específico para quando está na infância, né? Então, a TO, ela trabalha basicamente em todas essas ocupações, onde tem uma ruptura do ser humano em alguma dessas ocupações, a gente consegue inserir o nosso trabalho, promovendo principalmente independência e autonomia. Achei super Nossa. importante você começar com 7 ocupações e a gente já começar falando que a ocupação não é só trabalho, né? A gente tem várias Exatamente. ocupações na nossa vida. Que incrível, que incrível. A gente fica muito limitado, né? Pensando, quando eu falo para algumas pessoas, eu sou terapeuta ocupacional, as pessoas já imaginam sempre a ver com o trabalho, né? Já relaciona direto com o Sim, trabalho. exatamente. Mas não, a gente tem outras ocupações que o ideal para o ser humano seria viver um equilíbrio entre elas, mas isso a gente sabe que é um pouco utópico, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive, de tudo ser na correria, né? Na loucura que a gente vive hoje também por conta da pandemia, mas todas essas áreas são extremamente importantes para o ser humano em si, né? Como pessoa, como indivíduo. Olha, realmente eu achei a explicação muito completa para entender realmente, até dá para visualizar ali quais as matérias que vocês têm. E aí por isso eu queria perguntar para você como surgiu o interesse por essa profissão, né, Marília? Como que foi esse processo de escolha da profissão? Como que foi sua graduação? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, eu desde criança eu sempre quis fazer uma profissão onde eu pudesse mudar a vida do próximo e também trabalhar, né? Poder me sustentar, né? Ser independente financeiramente. Então eu sempre pesquisei profissões voltadas para isso, que eu pudesse fazer a diferença na vida do outro. E quando eu tinha 16 anos, eu conheci uma moça, ela estava no último ano de TO, e conversando com ela eu me apaixonei, assim, sabe aquela coisa de amor à primeira vista? Foi assim com a profissão, eu me apaixonei pela TO e eu falei, é isso que eu vou fazer. Então aí, até eu me formar no colegial, eu fui pesquisando áreas de trabalho, fui pesquisando onde tinha para cursar a faculdade, né, e tudo mais. Aí eu completei 18 anos, saí do colegial, entrei no cursinho, fiz cursinho, prestei universidade pública, eu sou de Ribeirão Preto, e aí aos 20 anos eu ingressei na USP em Ribeirão e eu sou formada por lá. Olha, que legal. Isso é super importante você falar do seu processo, Marília, porque muita gente entra na graduação, e não pesquisa sobre o curso, não analisa quais são os caminhos, e a gente às vezes a gente passa pessoas nas nossas vidas que nos inspiram, né, como você falou aí da sua tia, enfim, nossa, conheci, fiquei apaixonada, mas poxa, fui pesquisar também. E aqui eu gostei muito da sua fala e eu quero enaltecer isso, porque, poxa, eu quero trabalhar e servir o outro, mas eu preciso de algo que me sustente, que me traga minha independência. E aí, assim, durante a graduação,
O que que para você foi mais significativo? Você acha que faz diferença ter entrado numa graduação na USP, ter feito cursinho? Esse começo, como que você vê hoje, agora que você já está formada, que você já tem uma quilometragem maior? Então, meninas, eu, nos 2 primeiros anos de faculdade, até mais ou menos uns 2 anos e meio, assim, a grade é muita matéria básica, né? Então, assim, a gente vê todas as áreas da biológicas, a gente, na USP, pelo menos, nosso currículo, nós temos muitas aulas com a fisioterapia, a gente chama de curso irmão na faculdade, porque a gente tem várias aulas juntos mesmo, assim, na mesma sala, enfim. E isso me deixou um pouco em dúvida até, sabe? Até o segundo ano, mais ou menos. Eu fiquei meio em dúvida. Nossa, será mesmo que é TO? Será que não é? Fiquei com essa dúvida. Mas quando chegou no terceiro ano e eu comecei a ver as matérias específicas da TO, aí eu fiquei completamente apaixonada, assim. Hoje, se você conversar com os meus amigos, com a minha família, todo mundo fala que quando eu falo sobre a TO, meus olhos brilham, porque eu realmente me apaixonei pela profissão. Ter estudado numa universidade pública é um privilégio, eu sei, esse meu lugar, assim, de privilégio, mas eu sei também que eu não conseguiria se eu não tivesse feito cursinho, por exemplo. Eu estudei a vida inteira em escola pública, então o ensino é diferente, não tem como comparar, né? Então, assim, o cursinho, para mim, ele foi de extrema importância para eu conseguir ingressar na universidade pública, mas eu acho também que o cursinho, ele te prepara para o ritmo das aulas, por exemplo, né? Ele te Uhum. prepara para o tanto de conteúdo que você vai receber ali, para como é a sua grade. Então, meu primeiro e segundo ano, as minhas aulas começavam às 4 da tarde e iam até às 10 da noite. Aí Nossa, que no terceiro e puxado. quarto ano, sim, no terceiro e quarto ano começava mais cedo, começava às 2 da tarde e às 10 da noite. E o quinto ano foi somente o estágio, né? Aí era horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí sabe o que eu queria te perguntar? Que eu sempre Hum, tive essa dúvida e talvez outras pessoas tenham também, então eu quero aproveitar que a gente tem uma pessoa aqui apaixonada, especialista aí pela terapia ocupacional. E você, como você já trouxe essa questão, né, que fisioterapia e a TO é uma formação irmã ali muito, muito perto, qual que é a principal uhum, diferença entre as suas duas graduações no sentido mais prático, assim? O que que o TO, eu entendi o início, o contexto que você deu, mas de maneira mais uhum. prática, qual que é a diferença? Olha, eu sempre dou um exemplo. Eu já palestrei em feira de profissões em escola em Ribeirão e todo mundo, todos os alunos me perguntavam, né, faziam essa pergunta. Então, basicamente, como explicar essa diferença? A fisioterapia, ela tem o foco no movimento. Então, se o membro se movimenta, se aquela pessoa consegue se movimentar sozinha, com independência, ou o máximo que ela consiga de independência no movimento. A terapia ocupacional, ela vai focar na função. Então, por exemplo, a gente trabalha muito junto também, a físio com a TO, né? São profissões complementares. Então, por exemplo, uma pessoa, um adulto que sofre um AVC e fica hemiplégico, né? Fica com um lado do corpo paralisado. Ele vai fazer a físio para fortalecer aquela musculatura, para voltar ao movimento, o máximo que ele puder fazer. E a TO, ela vai focar na função daquele movimento. Então, eu posso, para promover independência para essa pessoa, por exemplo, a voltar a cozinhar, que é uma coisa que ela gostava de fazer. Eu posso adaptar essa cozinha para receber essa pessoa. Então, pensando que ela vai cortar alguma coisa numa tábua, eu posso adaptar essa tábua colocando ventosa, por exemplo. Posso colocar um pegador nessa faca onde a pessoa tem um apoio melhor para essa mão. Então, a TO, ela pensa na função daquele movimento e a físio tem um foco mais no movimento. Para nós, não é somente eu voltar a mexer o meu braço e voltar a pegar alguma coisa. Se eu preciso de uma adaptação ambiental para que eu consiga pegar essa coisa novamente,
ambiente, então a TO também se insere fazendo as adaptações ambientais forem necessárias, porque isso envolve a função. Seria também o foco no movimento fino que falam, né? Tem é um pouco de mito, assim, de que a físio vai trabalhar os movimentos globais, por exemplo, né? Que são os movimentos que a gente faz de maior amplitude, e a TO vai ficar com os movimentos finos, porque tem uma especialização da TO que é em terapia da mão, por exemplo. Mas a gente também pode trabalhar com amplitude de movimentos e movimentos do motor global, porque a gente tem o foco nessa função, em como a pessoa vai fazer aquilo novamente da maneira mais independente que ela conseguir. Isso é bem área física, né, assim, da TO, porque a TO, ela se insere tanto na área física, como na área social, como na área da educação. Então, a gente consegue ter interface em todas as áreas da sociedade. Um ponto importante que você trouxe aí bem no início da sua fala, é que durante a graduação ali você sentiu uma dúvida, né, chegou ali um momento que você ficou com a dúvida entre a físio e a TO por ser próximo, mas você viu que a TO realmente era o que era a sua paixão, né. Isso. E muitos profissionais, todos, né, a gente sempre se encontra em algum momento onde a gente se sente perdido ou se sente em dúvida em algum ponto. E aí eu queria te perguntar, aí no final da graduação, quais são as áreas de atuação que vocês têm? Tanto instituições que vocês podem trabalhar, onde vocês podem se especializar, quais são as possibilidades, para o pessoal entender um pouquinho mais? Então, vamos lá. Eu expliquei, né, sobre as áreas de ocupação que a gente estuda, e depois que você se forma, você pode se especializar em algumas áreas que são reconhecidas pelo COFITO, né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que eles são em conjunto. Então, você pode se especializar em acupuntura, partindo, né, para a parte mais holística, contextos hospitalares, então dá para trabalhar em hospital, clínica, podendo ser voltado para a área física, podendo ser voltado para a área social, enfim, né? O que for a demanda do paciente. Contextos sociais também é uma especialidade. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano aqui na cidade onde eu moro, em Araras, no Centro Pop, que cuida de pessoas em situação de rua. Então, esse contexto social voltado para essas pessoas. O que eu fazia ali com eles? Principalmente a oficina de geração de renda, dando para eles a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, de poder se reerguer de alguma maneira, podendo dar essa independência para que eles saíssem um pouco do assistencialismo em si, né? Do só receber e poder ter um papel ativo novamente na sociedade. Outra especialidade da TO é o contexto escolar, a especialidade em gerontologia, né, trabalhando com os idosos, em saúde da família, então dá para trabalhar também na área básica da saúde, né, na área primária da saúde, e também a TO na saúde mental, que também é uma especialização. Tanto uma dica aqui cultural, tem um filme na Netflix, que é o Nice da Silveira, que ela conta como a Anice, que era uma psiquiatra na época, trouxe a TO de uma maneira para trabalhar na saúde mental. Existe o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro até hoje, que foi a Anice que fundou. Então é um filme bem legal, assim, que mostra o começo da TO na saúde mental no Brasil. É bem interessante esse filme. E assim, dá um exemplo só para a gente poder entender um pouquinho a diferença. Por exemplo, se você tá falando, por exemplo, de alguém que está num ambiente hospitalar, numa clínica, para mim é mais fácil de visualizar o trabalho. Mas o que um terapeuta ocupacional, por exemplo, pode fazer dentro da educação? Você saberia dar um exemplo para a gente? Por exemplo, na ocupação, pensando hoje, né, que a gente tem falado muito, pensando no transtorno do espectro autista. A TO na educação, ela tem o foco de adaptar essa criança na escola e adaptar as pessoas, né, professores, os alunos. Então, ela trabalha como uma ponte
ponte, vamos dizer assim, entre Uhum. essa criança e quem está ali à sua volta. Então, desde de orientação à adaptação do material escolar, adaptação ambiental, pensando, por exemplo, numa criança cadeirante, Uhum. adaptação de como as outras crianças podem se socializar com essa criança. Então, dá para fazer um trabalho de orientação, principalmente com as escolas. Como eu insiro essa criança numa escola regular. Que legal. Pelo que você vai explicando, assim, Marília, eu percebo por que você ficou encantada, né? Porque a sensação que eu tenho daqui é que em todo lugar você pode utilizar o recurso do terapeuta ocupacional, e a gente às vezes, eu não sei, é a sensação que eu tô tendo aqui, às vezes a gente não dá valor para essas pequenas coisas. Então, quando você estava falando, poxa, uma pessoa que teve um AVC, que tá com a mobilidade reduzida, pô, para ela conseguir cozinhar de novo, pra gente é super banal, é super dia a dia, mas Uhum. para uma pessoa que de repente que passou por isso, faz toda a diferença ela ter essa autonomia, né? Ela Sim. conseguir fazer as coisas sozinha. Tô imaginando assim, porque quando fala de terapeuta ocupacional, sempre me vem um clichê, sabe? E é isso que a gente quer quebrar aqui, é justamente esses estereótipos, que é a pessoa ajudando uma pessoa com baixa mobilidade a ir ao banco. A gente só fica com essa ideia na cabeça que eu acho que é mais visível, mais externo, né? Isso. E você explicando dá para ver que realmente está em todos os lugares, em todos os contextos, com todas as idades, e meio que é um facilitador para a gente viver. Então, eu vejo que é muito incrível mesmo, e são umas coisinhas do dia a dia mesmo, que a gente Isso. que está com a nossa, sei lá, com a nossa saúde, pelo menos física, né, Uhum. intacta, a gente faz tão no automático no dia a dia, a gente acaba não dando tanto valor. Mas uma pessoa, sei lá, que não tem a mesma mobilidade na mão, ela conseguir cortar uma carne e fazer sua própria comida, isso deve ser realmente muito transformador. Isso. Eu sempre falo isso para as pessoas, né, quando elas me questionam por que a TO não é conhecida, por que as pessoas não sabem o que é terapia ocupacional. E aí eu explico sempre isso, porque a gente só valoriza quando a gente perde aquilo que a gente Uhum, faz no automático. Então, por exemplo, um adulto, vamos usar o exemplo da pessoa com AVC. Um uhum. adulto casado com filhos, ele sofre um AVC, ele não consegue mais escovar os dentes sozinho, ele não consegue mais se trocar sozinho, ele não consegue tomar mais banho sozinho, ele perde a independência das coisas que a gente faz automaticamente e Uhum. faz parte do nosso dia a dia, né? E aí a Tela se insere para trabalhar nessas pequenas coisas, proporcionando para a pessoa com que ela volte a fazer aquilo que ela fazia antes, da maneira que ela conseguir se adaptar para o novo, né? Então, eu sempre falo que não é valorizado justamente por isso, porque a gente só consegue olhar para isso quando a gente perde ou alguém da família Ou alguém perde. muito perto Isso, perde, é. exatamente. E assim, Exatamente. eu queria muito fazer uma pergunta para você, né? Depois eu queria muito o seu insight para quem está chegando na área, quem tem interesse. Se você fosse falar com a Marília lá do início da carreira, que conselhos você daria para o início? Mas eu queria falar um pouquinho da sua formação, que você está fazendo uma pós na área de Uhum. neuro. Como que encaixou essas duas coisas? Como que você encaixou a neurociência hoje em TO? O que que você pensa em trabalhar daqui para frente? Enfim, queria ouvir um pouquinho de ti. Olha, eu desde criança também sempre fui apaixonada por cérebro. Eu era criança, falava que eu ia ser neurocirurgiã. Sempre gostei muito, assim, porque minha mãe sempre incentivou a gente a ler. Na minha casa sempre teve enciclopédia, a revista Recreio, eu era fascinada, apaixonada. Então, eu sempre gostei de estudar o cérebro, porque é ele que manda, né? É ele que comanda tudo. Sim. Sem ele não tem como, né? Então, quando eu me formei, eu comecei a pesquisar coisas para eu estudar, se eu ia começar um mestrado, se eu ia fazer uma especialização, o que eu ia fazer. E aí eu conversei com uma professora na época, uma professora minha de gerontologia, bem conhecida na área, assim, no Brasil. Ela é fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. E eu perguntei, professora, o que você acha? Acha que eu já emendo um mestrado, eu fico na área acadêmica e tal? E ela falou para mim, ó, agora
agora é hora de você trabalhar, você precisa ter experiência, você precisa ganhar essa experiência, porque uma aula dada por alguém que teve prática e uma aula dada por alguém que só ficou na carreira acadêmica é totalmente diferente, você precisa ter a sua experiência. E eu falei, então é isso, eu vou seguir esse conselho, essa orientação, então eu fui trabalhar, mas sempre com aquele desejo de estudar novamente, de voltar a estudar. E aí eu encontrei, pesquisando também a especialização de neurociências na Unifesp, e me apaixonei, assim, pela grade, pelos assuntos, né? E eu falei, não, então vamos lá, vamos voltar a estudar. E na minha prática, hoje, eu sou de Ribeirão Preto, mas eu moro em Araras, faz 3 anos. Eu vim para cá porque eu passei no concurso da prefeitura, e na prefeitura eu trabalho com idosos, eu trabalho no Centro Dia do Idoso, onde os idosos vão de manhã e voltam para casa no fim da tarde, de segunda a sexta eles ficam no CDI, né? É que agora com a pandemia tá interditado, mas o meu local de trabalho mesmo é no CDI com idosos. E ali com eles eu basicamente fazia reabilitação cognitiva e trabalhava também a participação social deles, né? Fazendo com que eles tenham uma rede de apoio entre eles. E entre tudo a ver com o cérebro aí também, né? E eu tenho um outro trabalho hoje, que é numa clínica particular, que eu atendo infância, e 80% dos meus pacientes são do espectro autista, que também tem tudo a ver com a neuro. Então eu consigo fazer o link todos os dias do que eu tenho estudado na especialização com o que eu tenho exercido na minha profissão. E isso é ótimo, né, quando você consegue pegar a teoria e fazer a aplicação ali no seu dia a dia e verificar tudo que foi aprendido ali, como que realmente funciona. Isso é fantástico, né? É muito bom, assim, poder ver que realmente o teórico pula para o prático, ou tem Sim. coisas do prático que pulam para o teórico, né? Essa troca, assim, é muito bom mesmo. E aí, voltando naquela pergunta que a Lê fez, né? Você olhando para trás, o que você falaria para Marília que está começando? Quais os insights que você daria? Olha, eu falaria para mim, esse ano faz 10 anos que eu entrei na faculdade, eu entrei em 2012, então eu falaria para Marília de 10 anos atrás, para ela estudar mais, porque isso é muito importante mesmo, assim, depois a gente tenta correr atrás, sabe, de algumas coisas, fala, nossa, eu tive a chance e não estudei como eu deveria ter estudado, né? Então, estudar mais, se envolver nas coisas da faculdade, isso é muito... É que ali no dia a dia é cansativo, e você, não quero, fica com preguiça, não quer fazer parte das coisas. Mas isso traz uma bagagem para nós também extremamente importante para nossa profissão. Então, eu acho que esses dois seriam os principais conselhos que eu daria para Marília de 2012. Estudar mais e se envolver mais com as coisas acadêmicas. Aproveitar mais a graduação, né? Isso, a Isso é uma coisa graduação que eu em si. falaria para mim também. Vou pegar o seu conselho e vou aplicar em mim mesma. A gente às vezes, né, na maioria das vezes a gente faz a graduação num momento da nossa vida que tem muita coisa acontecendo, né, e aí a gente olha para trás e fala: "Putz, podia ter eu tive aquele professor incrível", aí você sai, assim, da graduação, fala: "Meu, aquele cara é referência", e eu chegava, quase dormindo na aula, porque é muita coisa mesmo. Sim, E até quero aproveitar para falar sobre isso, né, agradecer muito, Marília, seu tempo, que eu acho que hoje mesmo a gente já sendo formadas, uma das coisas que a gente menos tem é tempo, então eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua gentileza, estava falando aqui para a Bruna, te achei muito simpática, gentil, assim, o seu tom de voz, né, e eu fico imaginando que isso deve facilitar bastante o seu trabalho, que é um trabalho que requer, assim, um cuidado, uma atenção, um acolhimento aí, realmente acima da média. Quero agradecer muito tudo que você compartilhou, porque realmente o nosso objetivo para esse novo quadro do Foca é para quem tem interesse em entrar na sua área, saber mais ou menos o que esperar, como funciona a graduação, quais são as áreas de trabalho. E aí eu queria fazer uma pergunta para você final, se você pode deixar as suas redes, seu LinkedIn, se alguém tiver mais alguma dúvida, te procurar por lá. claro, com certeza. Pode me procurar no Instagram também, mandar direct. O LinkedIn eu quase não entro. Hoje eu entrei porque a Bruna tinha mandado um convite. Mas se você pesquisar no Instagram Marília Chelegatti, vai aparecer a minha pessoa.
Pode mandar direct, eu sou super acessível, então eu gosto de estar à disposição para falar sobre a TO, principalmente pela profissão em si. Tem uma coisa bem curiosa assim na minha trajetória profissional. Eu fui inspirada, né, por uma pessoa a fazer TO, e em uma dessas palestras que eu dei numa escola sobre a TO, eu inspirei também, e hoje essa moça que eu inspirei, acho que ela se formou ano passado em TO na UFTM. No ano passado, ela me convidou para palestrar sobre idoso na UFTM, num simpósio que os alunos fizeram sobre saúde do idoso. Então, foi bem legal, assim, a gente passa, né, quando a gente ama uma coisa, a gente passa, a gente reflete isso, né, não tem como, é um sentimento que não tem como fingir, né, não tem como esconder. Não, e é importante para as pessoas, assim, você ter uma inspiração, né. Às vezes a pessoa está perdida, ela até tem interesse, mas se ela fala com alguém que se identifica com a área, que gosta, faz toda a diferença mesmo, né. Principalmente porque hoje a nossa sociedade preza por uma ideia de sucesso que está muito vinculado ao dinheiro, né, ao quanto eu ganho. E, na verdade, não. Sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu, cumpri o que eu tinha para mim hoje. E eu tenho essa sensação. Eu sempre falo aquela frase famosa de que se você ama com o que você trabalha, você não está trabalhando. Eu não concordo. Por quê? Mesmo eu amando a TO, tem dia que é cansativo, tem dia que eu quero sair correndo e vir para casa, ficar em casa, mas até nesses dias cansativos, quando eu deito a cabeça no travesseiro, é essa sensação de não, eu cumpri o que eu tinha para cumprir hoje. Então, mesmo amando, às vezes dá trabalho, né? Como qualquer outra coisa que a gente ame, uma hora vai dar trabalho. Sim, Marília, você foi a escolha perfeita para inaugurar essa série, porque nós aqui no Foca sempre batemos na mesma tecla de dizer que, não dá para romantizar a carreira, vai ter os dias que vão ser pesados, vão ser cansativos, mas o importante é você fazer algo que faça sentido e que esteja de acordo com seus valores. A gente percebe na sua fala, que tá tudo muito linkado com tudo que você é, com a sua essência, com quem que você é, o que você acredita, e você transmite isso também para sua profissão. Então, eu tenho certeza que da mesma forma que você foi inspirada, que você já inspirou pessoas ali na sua palestra, através desse podcast você vai inspirar muito mais pessoas. Pode ter certeza que vai ter ali, um grupinho de mais TOs ali formada pela Marília. Espero que sim. Eu acho que esse é o caminho também, né? A gente compartilhar a nossa vida real com as pessoas e poder fazer a diferença, né? Não, sem sombra de dúvida. Quero reforçar o nosso agradecimento de aceitar o convite e ter compartilhado. Eu vou repetir, a sua fala final também vai muito de encontro com o que a gente acredita aqui no Foca. Amar alguma coisa não faz com que aquilo seja fácil ou que não dê trabalho, dá muito trabalho. Mas é melhor você estar em algo que realmente faça sentido, que você goste, porque é difícil pra caramba. Então, agradeço demais, Marília. Vamos deixar também linkado aqui no episódio as redes sociais dela, se você quiser seguir, tirar mais dúvidas, né? De repente até fazer uma mentoria aí para quem tá no início, a gente vai deixar linkado. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho, e compartilha esse episódio com alguém que você conhece, que tem vontade de conhecer a terapia ocupacional, mas não sabia com quem perguntar. Ao longo desse ano a gente vai convidar mais pessoas, então fiquem atentos aos próximos episódios. Eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella, também fico à disposição, se alguém quiser tirar dúvidas, conversar comigo. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal pode me encontrar também no LinkedIn como uma rata de RH, sempre lá no LinkedIn e também nas redes do Foca. Marília, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso poder conversar contigo e ouvir sobre essa profissão que me chamou muito, muita atenção mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.